Estamos no capítulo 11, irmãos. Hoje a mensagem vai ser um pouco menos pesada, né? As últimas têm sido bem pesada no livro de Oséias. Lembrando que o tema do livro é: o Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. Não estaremos em todo o capítulo, estaremos no versículo 1 ao versículo 11, porque o versículo 12 parece que faz mais parte do capítulo 12 do que do capítulo 11. Então vamos, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. E o tema de hoje é o amor de Deus por um povo incorrigível. O amor de Deus por um povo incorrigível. Vamos ler então o nosso texto. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito o chamei a meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se, e cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão. Rugindo, pois ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo, virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Oremos, Pai, nos abençoe nessa noite, esteja conosco. Colocamos diante do Senhor mais uma mensagem, se o Santo Espírito possa estar trabalhando, primeiramente na minha vida, na transmissão, e também na vida de cada um que estará recebendo, tanto aqui presente quanto online, que o Senhor esteja tocando em cada vida de acordo com a sua vontade. Salva almas, Pai, toca em vidas que ainda não têm Cristo, que ainda realmente não deixou o amor de Deus invadir o seu coração. O Senhor possa estar tocando em vidas para que se convertam e se entreguem ao Senhor. Em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. O amor de Deus por um povo incorrigível. Sabemos, irmãos, que o amor de Deus por Israel é expressado em toda a Bíblia. Toda a Bíblia nós vemos como Deus ama este povo, como Deus amou Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó e, consequentemente, a nação de Israel. Mas Israel não merece o amor de Deus. Deus não ama Israel porque ele merece. Por várias vezes Israel se mostrou rebelde
Por várias vezes Israel traiu o amor de Deus. Por várias vezes Israel entristeceu o coração de Deus, mostrando ser um povo incorrigível, por mais que Deus tente. Não estou dizendo que Deus tenta e não consegue, mas por mais que Deus trabalhe com eles, é um povo realmente incorrigível. Mas Deus, irmãos, nunca deixou de amar Israel, e ama Israel mesmo assim, mesmo por causa do seu pecado, mesmo sendo um povo incorrigível. Conforme já falamos, irmãos, várias vezes, nas outras mensagens, sempre lembrando no início da mensagem, o tema do livro de Oséias é: Deus ama a Israel, apesar do seu pecado. E hoje entenderemos mais sobre este amor. Hoje entenderemos mais sobre o amor de Deus por Israel. Então, quais as características deste amor? Quais as características deste amor? Primeiramente, versículo 1 ao versículo 4, Deus ama a Israel desde o início. Deus ama a Israel desde o início, conforme nós vemos do versículo 1 ao 4, nós não vamos ler de novo por causa do tempo, mas pode ir acompanhando aí. O verso 1 já começa com uma declaração de amor. Deus declara o seu amor para o povo de Israel. Deus lembra aí o início do povo de Israel, quando ainda era novo, né? E Deus compara Israel como um menino. Deus amou Israel, irmãos, quando chamou Abraão e esteve com ele durante toda a sua trajetória. Deus amou Israel nos dias de Isaque e Jacó, que são filho e neto, né, de Abraão. O amor de Deus pelo povo de Israel fez com que ele elaborasse um plano milagroso, usando a vida de José no Egito, para alimentar o povo de Israel e cuidar, né, manter o povo de Israel vivo. Isso aconteceu durante 7 anos de grande fome, como os irmãos conhecem a história, aqueles sonhos que José interpretou no Egito, e aí, no entanto, ele virou aí o governador do Egito. Mas é interessante como esse plano foi tão elaborado, embora aí José tenha sofrido bastante, mas tudo por causa do amor a Israel, ao povo de Israel, tudo para manter o povo de Israel vivo. Mas depois da morte de José, o que acontece? Sobe ao trono outro faraó, que não conhecia José. E quando percebe então que aquele povo está crescendo, ficando mais numeroso, mais forte, com medo desse povo se rebelar contra eles, né, contra os egípcios, eles começaram a escravizar. Que ideia de jirico, né? Desculpa aí a palavra, mas, né? Aí você vai mexer com o povo, né? Tem medo dele se revoltar, ainda mexe com o povo escravizando, né? Deixa quietinho lá no canto dele, né? Eu sei, tudo está nos planos de Deus, porque tudo fazia parte. Deus não faz acontecer, mas Deus já sabia que iria acontecer isso, né? Então tudo está nos planos de Deus, tudo está no controle de Deus. Esse faraó, então, ele escraviza o povo de Israel, e por isso Deus usa Moisés. Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel do Egito e tirá-lo com mão forte. Deus revela o grande amor para o povo de Israel sempre. Estamos apenas lembrando algumas coisas. Por que nós chegamos aqui? Por causa de Êxodo 4, versículo 22 e 23. Comparando com o versículo 1 aí de Oséias. Olha que interessante. Êxodo 4, 22 a 23 nos diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é
meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E Deus fez assim. Faraó endureceu seu coração e pagou o preço, um preço terrível. Nunca é aconselhável endurecer o coração quando Deus toca, quando Deus fala. Mas o verso 2 então revela, voltando para Oséias, né? O verso 2 aí de Oséias, capítulo 11, revela que quando Israel foi liberto do Egito, Deus sempre usou os profetas para chamá-lo, para mantê-lo ao seu lado, né? Ao lado de Deus. Mas quanto mais Deus os chamava, quanto mais Deus mandava profetas e mais profetas, mais Israel se afastava de Deus, respondendo ao amor de Deus com ingratidão. E principalmente nos dias de Oséias, apostasia, né? Em outros tempos também, mas como estamos nos dias de Oséias, né? Apostasia, adorando outros deuses, adorando os baalins, imagens de escultura que Deus deixou bem claro para o povo de Israel não fazer, mas eles entraram por esse caminho. Então o verso 3 de Oséias, Deus mostra que agia com Israel do mesmo modo que um pai amoroso age com seu filho mais novo. Os pais devem se lembrar, talvez, aí quando pegaram seus filhos ou filhas pelos braços para ensiná-los a andar. Que gostoso, não é verdade? Deus está fazendo a mesma coisa, aliás, Ele fez a mesma coisa com Israel. Pegou nos braços e levou. Deus carrega Israel em seus braços. Deus cura Israel quando Israel se machuca. Mas Israel não entendia que tudo isso vinha de Deus. Principalmente, o versículo diz aí, não entendia que Deus era quem os curava. O que eles pensavam? Eles pensavam que eram os ídolos. Irmãos, quando nós afastamos de Deus, nós não vamos ver Deus nas coisas, nos milagres, nas obras. Algumas vezes nós pedimos, né? Desculpa pisar aí talvez no seu carro, né? Mas algumas vezes nós damos oportunidade. Alguém tem alguma coisa para agradecer a Deus? De repente ninguém. Por quê? Será que Deus não fez nada? Será que Deus estava dormindo? É por que não vemos o que Deus fez? Porque talvez não estávamos tão perto assim de Deus. E o povo de Israel não via que era Deus quem os curava, que era Deus quem cuidava deles. Mesmo quando o verso 4 revela que Deus cuidava de Israel com amor, como um dono amoroso que conduz o seu animal com cordas apropriadas, tirando o jugo ou aquele peso, né, do pescoço e dando o alimento necessário a este animal. Um dono atencioso, irmãos, alivia o jugo do pescoço para o animal comer mais confortável. Deus está comparando aí, como se fosse um cuidado dele para com Israel, tirando o jugo e cuidando dele de uma forma para que ele sempre fique perto de Deus, usando aí cordas apropriadas. Não é um jeito rude, mas um jeito carinhoso que Deus está querendo dizer aqui. Irmãos, hoje não é diferente. Deus ama Israel desde o início, mas hoje não é diferente. O amor de Deus é revelado a todo mundo através de Jesus Cristo. Deus revelou o seu amor em João 3,16 e ainda hoje usa profetas para transmitir a sua mensagem. Muitos hoje correm de Deus. Quanto mais Deus chama, mais eles correm.
Quanto mais Deus usa alguém para falar de Cristo, mais eles acham ruim, ficam nervosos. Mas Deus quer que todos se tornem seus filhos e ovelhas do seu pasto, e assim serão aliviadas. Olha o que diz a palavra de Deus, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus Cristo, está falando aí de Jesus Cristo no contexto, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou seja, aos que creem em Jesus Cristo. E Mateus 11:28 também diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que diz os versículos adiante? Lembram de cor? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque, ainda tem um pedacinho, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Percebe como encaixa aí com Oséias? Com os dias de hoje, né? No caso, Oséias e os dias de hoje. Deus ainda ama, só que Ele não ama só Israel. Ele me ama. Ele ama você. Mas Ele ama principalmente aqueles que ainda não o receberam em seu coração. E assim como Ele fez com Israel, Ele faz hoje. Ele manda profetas, Ele manda pessoas para falar de Cristo, para entregar a sua mensagem de salvação. E muitos aceitam, graças a Deus. Muitos aceitam, mas infelizmente muitos fogem. Muitos não querem ouvir. Segundo lugar, ou segunda característica do amor de Deus por Israel, Deus ama a Israel mesmo sendo um povo incorrigível. É basicamente o tema, né, da nossa mensagem. Segundo ponto. Deus ama a Israel mesmo sendo um povo incorrigível. Versículo 5 ao versículo 7. O verso 5 vem nos mostrar a triste realidade de que nem o poder do amor do Senhor pode salvar um povo incorrigível. Triste, não é verdade? Pesado, de certa forma, essas palavras, né? E talvez até meio inacreditável que nem o poder do próprio Deus pode salvar um povo incorrigível. Podemos também levar aí uma pessoa incorrigível, mas estamos falando de Israel por enquanto. O problema é que eles rejeitaram o amor de Deus, e por isso eles serão subjugados e mortos pelo poder cruel da Síria. Israel seria atacado pela Síria cruelmente. Israel recusou os apelos de amor de Deus, por isso a pena seria a morte. E muitos provavelmente morreram nessa guerra. Muitos. Pois, como vemos, irmãos, no verso 6, os assírios, eles vão fazer guerra, eles vão guerrear contra Israel, conforme diz aí, e a espada cairá sobre as suas cidades. O motivo? O rei deu ouvido aos seus conselheiros, que aconselharam a ele fazer aliança com o rei do Egito, para juntos ir contra a Síria, e não pagar mais os tributos à Síria, mas foram totalmente derrotados. Mais uma vez, eles confiam, Israel confia mais no homem, mais no poder humano, do que no Deus que criou os céus e a terra. No Deus de Israel, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que sempre os protegeu, aquele que sempre os deu vitória nas guerras. Mais uma vez eles colocam a confiança no homem, ao invés de colocar em Deus. O verso 7 mostra que Israel é inclinado a se desviar do Senhor Deus.
Eles até tentam, parece que de certa forma aí o versículo dá a entender isso, que eles tentam chamar, ou talvez buscar o nome do Senhor, mas no dia a dia, a idolatria era forte em suas vidas. Por isso suas vidas não exaltavam a Deus. Seus lábios talvez até honravam a Deus, mas os seus corações estavam longe do Senhor, como diz lá em Isaías, né? Capítulo 29, versículo 13, e também Mateus 15, versículo 8. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão nessa situação. Eles aparecem nos cultos, quarta-feira, domingo, ou qualquer outro culto de suas igrejas, até mostram uma certa exaltação ou emocionalismo, né? Chora, faz show, mas depois em casa é o diabo, né? Ou pior que o diabo, se é que possa existir alguém assim, né? Ou seja, a sua vida não condiz com o que ele se mostra na igreja, né? Israel queria buscar ao Senhor, queria chamar a Deus, mas as suas vidas estavam totalmente voltadas para os deuses. Hoje, irmãos, Deus ama o miserável pecador. Deus ama. Mas mesmo Deus amando o mundo e entregando seu único filho por amor, para salvar o mundo, ainda assim, muitos incorrigíveis não receberam o perdão de Deus, ou não receberão o perdão de Deus. Eles negarão o que Deus está oferecendo. Eles negarão o amor de Deus. Eu não quero este amor. Eu me amo mais do que Deus me ama. Em outras palavras, né? E quando isso acontece, irmãos, a pena é a mesma que houve para Israel. É a morte eterna, a separação eterna de Deus. Ainda hoje o ser humano é inclinado a se afastar de Deus. A nossa carne é miserável. A nossa carne é inclinada ao mal. Estar aqui numa reunião dessa, diga, né, não me entenda mal, estar aqui numa reunião dessa, num culto espiritual, é uma frustração para a carne. É algo horrível para a carne. Mas eu sei, nós estamos aqui porque algo foi maior, mais forte do que a nossa carne, né? Mas a carne não quer. A nossa carne gostaria de estar num sofazinho, macinho, um controlinho na mão, uma TV na frente, né, uma bebidinha, uma batatinha. Eu já vou passar vontade nos irmãos, né? Vamos parar por aqui, senão daqui a pouco, né? A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer, de certa forma, cantar louvores a Deus. Somente esses hinos, né, quadrados, antiquados, ultrapassados, né? Humanamente falando, viu? Então, ainda hoje, o ser humano é inclinado a se afastar de Deus. Não vemos as igrejas cheias. A maioria das pessoas não aceitam a convite para irem à igreja. Mas se você for hoje, sendo feriado, vai ali no Teodolino, vai naquela choperia que tem ali no Teodolino, vai estar cheio. Cheio. Por quê? É isso que a carne quer. Tudo que não condiz com Deus, é isso que a carne quer. E se você chegar naquela choperia, irmãos, e perguntar, olha, você crê em Deus? Rapaz, eu sou um religioso, eu creio. Deus está aqui, ó. E está lá. Ou assim, né? Não sei. Irmãos, suas vidas não exaltam o santo Deus. Não exaltam. Assim como Israel fazia nos dias de Oséias. Eles falavam uma coisa com a boca, mas o coração e as suas obras eram totalmente diferentes.
Mas o terceiro aspecto ou característica do amor de Deus, o amor de Deus evita a destruição de Israel. Olha que interessante, né? O verso 8 descreve o conflito entre a justiça e o amor de Deus. Aqui talvez tenhamos aí, irmãos, a maior declaração de amor de Deus no Velho Testamento. Já parou para pensar nisso? A maior declaração de amor de Deus para com Israel no Velho Testamento, provavelmente está aqui em Oséias, neste versículo 8. Como Deus podia salvar o seu povo incorrigível? Lembrando aí, tem um conflito entre a justiça e o amor de Deus por Israel. Deus, ele é justo. E ele tem que punir o pecado. Mas Deus também ama Israel com todo o coração. Eles já estavam condenados à punição, Israel. Não havia mais nada que o povo pudesse fazer. Nenhuma possibilidade humana de evitar o castigo. O amor de Deus ainda tem algum recurso, irmãos? Será que Deus ainda tem algum recurso com o seu grande amor? Porque Deus não pode voltar ou violar a sua justiça para salvar a Israel. Ele não pode, é contra a sua natureza violar a sua justiça. Mas ao mesmo tempo ele ama Israel, ele quer salvar Israel. Mas o seu amor pode acompanhar Israel enquanto é castigado. Eu lembro aqui, irmãos, antes do segundo exemplo que está aí, que os irmãos talvez já estão lendo, mas eu lembro aqui de um pai, né, quando precisa castigar o filho, de uma mãe quando precisa castigar o filho. A gente não deixa de amar, mas é a pior coisa a se fazer. É a pior coisa. É você castigar um filho. Mas você faz por quê? Porque você ama. E Deus está nessa incógnita aqui. Ele tem que castigar Israel, mas é algo horrível para ele fazer. Mas ele tem que ser justo. Um outro exemplo aí é Deus, o amor de Deus acompanha aí Israel no castigo da mesma forma que uma mãe acompanha o julgamento e a punição de seu filho criminoso. A mãe não deixa, né, de amar. Não importa o que o filho tenha feito, não importa quantos anos talvez pegue, né, de cadeia, a mãe ainda continua amando, e ela provavelmente, a mãe que ama, ela vai ficar todo o tempo, em todo o processo, com o filho. E Deus está colocando aqui como essa mãe, como alguém realmente que se preocupa e vai continuar amando, mesmo enquanto está sofrendo, mesmo enquanto está sendo castigado. Deus ainda está ali com todo o amor. O coração de Deus, ele se abre aí, irmãos. O coração de Deus está extremamente comovido e cheio de compaixão por Israel. Por isso não os destruiu como as outras cidades aí mencionadas. Quais cidades são mencionadas aí? Admá, né? Como te faria como Admá, e te poria como Zebuim? São duas cidades. Alguém sabe quando essas cidades foram destruídas? Pergunta de batalha bíblica aí. Foi junto com Sodoma e Gomorra. Foram destruídas junto com Sodoma e Gomorra. E Deus aqui está numa incógnita. Olha, eu não posso fazer com vocês o que eu fiz com aquelas cidades. Eu sei que neste amor aqui, Deus decidiu amar Israel. Deus fez uma aliança com Israel. Isso é uma lição para nós nos casamentos, não é verdade? Nós fazemos uma decisão quando casamos com alguém. Não é uma decisão de ficar até que
enquanto está dando tudo certo. Mas eu decidi amar a minha esposa, até que a morte nos separe. Isso é uma decisão, o amor é uma decisão. E Deus decidiu amar Israel. E nunca, né, Ele nunca deixou e nunca deixará de amar a Israel. Mas o verso 9 mostra que haveria juízo pela apostasia de Israel. Mas por causa da misericórdia de Deus, Israel não seria totalmente destruído ou aniquilado. Essas cidades que Deus mencionou ali, não existe mais. Tanto também como Sodoma e Gomorra, que nem foi mencionado. Mas Israel está aí. Diante de tudo que Israel fez, né, contra Deus, está aí. Por quê? Porque Deus decidiu amá-los. Deus fez uma aliança com eles. Deus não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Vê se você entende o que eu disse. Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que merece morrer, daquele que praticou todo tipo de pecado possível, ou talvez os piores que existem. Deus não tem prazer na morte desse tipo de pessoa. Você está lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, né? Mas o que Deus quer? Deus quer que o ímpio, por pior que seja, Deus quer que ele se converta do seu mau caminho, para que viva. Deus quer que todos vivam, que todos tenham a vida eterna, que todos estejam com Deus. O mesmo vale para hoje, irmãos, porque o pecado nos trouxe condenação, e pela justiça de Deus, o salário do pecado é o quê? A morte. Isso é justiça de Deus, e Deus não pode fugir disso. Mas Deus teve então íntima compaixão por cada um de nós, enviando o seu único filho para pagar este salário do pecado e morrer na cruz do Calvário. E assim, Deus evitou a condenação eterna do homem pecador. Eu sou considerado ímpio, irmãos. Eu sei que eu sou salvo em Cristo, mas a minha natureza é ímpia. Eu não sou diferente de nenhum pecador que não tenha Cristo, a não ser pela questão de ter Cristo. Eu não sou isento de cometer os piores pecados possíveis, porque tudo isso está na minha carne. E Deus me amou, Deus te amou. Eu gosto dessa parte, nós passamos, eu acho que foi o Romanos, se não me engano, passamos por isso, né? Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita. Deus não violou a sua justiça para nos salvar. Nós não merecemos, mas Ele não violou por quê? A justiça de Deus foi satisfeita. Alguém morreu, alguém pagou o salário do pecado por nós. E é por isso que nós podemos ser salvos, senão, condenação certa. Israel não foi destruído por quê? Porque Deus fez uma aliança com Israel, Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então Deus não podia quebrar essa aliança. Deus decidiu amar a Israel. Quarto lugar, ou quarta característica do amor de Deus por Israel: todos serão atraídos pelo amor de Deus. Todos de Israel serão atraídos pelo amor de Deus. Olha o versículo 10 e versículo 11, né? Eu não vou ler para economizar o tempo, mas os versos 10 e 11 basicamente estão juntos aí, eles mostram o resultado que o amor de Deus trará à nação de Israel. Israel voltará para o seu Deus. Eles seguirão novamente o Senhor. A Bíblia diz aí que Deus rugirá como um leão. Como um leão ou uma leoa chama aí os seus filhos, né? Os seus filhotes. E a Bíblia diz que eles tremerão, mas esse tremerão não é tremer de medo, é o tremerão de ansiedade. É como se tivesse pressa de seguir a Deus novamente.
ansiosos por seguir a Deus novamente, quando ouviram o rugido de Deus, no caso como um leão, né? Deus os chamará para voltarem às suas casas, em sua terra novamente, porque aqui já está para frente, né? Para os irmãos inteirar bem, Israel vai ser levado cativo, mas Deus vai chamá-los de volta, ok? Ou seja, eles vão passar pela punição, coberto pelo amor de Deus, como já falamos, e passando o tempo da punição, Deus vai chamá-los de volta. Então eles virão do ocidente, mais precisamente do Egito e da Assíria, como está aí, né? Depois de tudo o que eles fizeram, irmãos, contra Deus, depois de tudo que Israel fez contra Deus, depois do castigo merecido, o amor do Pai atrairá novamente o seu povo. O que atrairá novamente o seu povo? O amor de Deus. Quando Jesus esteve entre nós, ele disse, João 12, versículo 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E Jesus foi levantado da terra, não é verdade? Jesus é a expressão suprema, irmãos, de amor. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas creio que sim. O pico mais alto do amor de Deus, pelo menos revelado para nós, é Jesus. Ele deu o seu único filho. E Jesus, o que ele falou aqui se cumpriu, pois ele foi levantado em uma cruz por nós, para morrer em nosso lugar, e até hoje o mundo tem sido atraído pelo amor de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz. Até hoje, cada dia, almas e mais almas se entregam ao amor de Cristo e são salvos em todo lugar no mundo onde se é pregado o verdadeiro evangelho, onde se é pregado o evangelho de salvação em Cristo Jesus. A profecia se cumpriu e ainda se cumpre hoje. Conclusão, se até Israel, irmãos, sendo um povo incorrigível, eu não expliquei, mas eu acho que você entende que é alguém incorrigível, né? Impossível de você fazer com que essa pessoa ou esse povo, né, faça o que é certo, seja corrigido, se arrependa, ande no caminho certo. É impossível. Então, se até Israel, sendo um povo incorrigível, foi beneficiado pelo amor de Deus, você também pode. Eu também posso. Irmãos, eu não sou muito diferente de Israel, não. Não sou muito diferente. Você se considera incorrigível? Eu me considero incorrigível, irmãos, porque todo dia eu peco. Todo dia tem alguma coisa que me faz pecar contra Deus, seja aí no pensamento, seja numa palavra, seja num sentimento errado. Mas você se considera também, talvez, sem esperança? Sem saída? Você se considera um miserável pecador? Você se considera um merecedor do inferno? Eu já falei várias vezes, meu merecimento é o inferno. Se Deus me lançasse no inferno, não me daria nada mais do que eu mereço. Deus não seria injusto por isso. Se você se considera realmente um incorrigível, sem esperança, sem saída, um miserável pecador, um merecedor do inferno, você está prontinho. Calma aí, não é para ir para o inferno não, tá? Calma aí. Mas você está prontinho para receber o amor e o perdão de Deus. Pois Jesus veio buscar e salvar o perdido, o incorrigível, né? Aquele que está sem esperança, aquele que não tem mais saída, aquele que se considera um miserável pecador, um merecedor do inferno. Jesus veio para salvar esse tipo de pessoa. Então, se você se considera, você está prontinho para receber Jesus. Mas, se você não se considera, então Jesus não é para você.
Se você não se considera pecador, não se considera um miserável, não se considera merecedor do inferno, Jesus não é para você. Jesus não pode te salvar. Me desculpa, mas Jesus não pode te salvar. Porque primeiro você tem que reconhecer que você precisa dele. E se você não se considera merecedor do inferno, então você não precisa de Jesus. Ele não pode salvar. Ele mesmo falou. Nós vamos ler o versículo, né, daqui a pouco. Ele veio para salvar os pecadores, aqueles realmente que precisam. Mas, irmãos, em primeiro lugar, Deus te ama antes mesmo de você nascer. Deus já te amava. Deus te ama mesmo você sendo um caso perdido, um incorrigível. Deus te ama, por isso Ele não quer que você seja condenado ao inferno. Deus te ama, por isso Ele enviou Jesus para morrer em seu lugar e te atrair com amor eterno. Deus não força ninguém a aceitá-lo, mas Ele te atrai com amor eterno, como nós vemos lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. É assim que Deus faz. E Marcos 2,17, que Jesus disse, e Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos. Percebeu? Se você se considera justo, se você não se considera pecador, Jesus não veio para você. Ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento. Então, se você considera que é pecador, miserável, incorrigível, você está prontinho. Sim, tem que se arrepender, mas está prontinho para receber o perdão e o amor de Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.